Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do KMBS Esportes. Hoje, continuando com a série de vídeos sobre os times paulistas, eu vou falar sobre o Corinthians, o time que eu torço inclusive. O que eu espero do Corinthians em 2023, o que eu acho das negociações que o Corinthians fez nesse início de janela de transferências, se eu acho que o Corinthians ainda vai se reforçar e tudo mais. Pra quem não viu, ontem eu fiz um vídeo sobre o Palmeiras. Eu vou tentar deixar num card aqui, mas eu ainda não sei fazer isso direito, mas eu acho que eu vou deixar um card aqui, ou é aqui, enfim. Amanhã eu faço um vídeo sobre o São Paulo e depois de amanhã sobre o Santos. Essa foi a ordem que eu estipulei para fazer os vídeos. Então vamos começar falando sobre o Corinthians. O Corinthians que até aqui ele teve mais saídas em números do que em chegadas, né? Ele teve da temporada passada para essa de mudanças. Ele perde o Piton, o Bambu e o Ivan pro Vasco. Quem mais? O Ramiro e o Vital foram pro Cruzeiro. O Robert foi pro Zenit. O Duqueiroz ainda vai pro Zenit. Eu acho que de significativas pro elenco do Corinthians são essas. E chegadas, o Corinthians teve o Romero. Teve... Deixa eu ver. O Bidu, que chegou pra lateral esquerda. E teve a manutenção do Yuri Alberto e do Maicon pra temporada. Acho também que a grande mudança do Corinthians não é nenhuma dessas que eu falei, é a saída do Vitor Pereira e a chegada do Fernando Lázaro, a mudança na comissão técnica, que causou muita revolta aí entre os torcedores do Corinthians, porque esperavam um nome de peso e que chegou o Fernando Lázaro, que na minha opinião pode dar certo no Corinthians. Eu também fui criticado dentro dos meus amigos quando eu falei isso, porque eu acho que o Lázaro tem ideias, e a gente viu nesses primeiros jogos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso durante o vídeo, mas a gente viu ideias do Fernando Lázaro já, e a gente já tinha visto quando ele assumiu interinamente. Então eu acho que com o tempo e a diretoria tendo paciência com ele, eu acho que ele tem tudo para dar certo no Corinthians. E quem sabe subir o time de patamar aí nesse ano. O Corinthians que hoje, pelo menos na minha visão, é um time de segundo escalão no futebol brasileiro. Tá atrás de Flamengo e Palmeiras principalmente, talvez até do Galo. E depois ali vem junto com o Fluminense, Atlético Paranaense, quem sabe. Enfim, então é um time que pra brigar por títulos ele precisa superar as expectativas, né? Então, já vamos falar aqui sobre esse início de temporada do Corinthians. O Corinthians, até o momento que eu tô gravando isso no dia 25, né? Justamente no dia que eu soltei o vídeo. O Corinthians teve 4 jogos, 2 em Itaquera e 2 fora. E é bom diferenciar os jogos de Itaquera e os jogos de fora de Itaquera, porque o desempenho foi totalmente diferente. O Corinthians estreia contra o Bragantino e perde. Um desempenho horrível do Corinthians, um jogo muito ruim. Aí depois ele faz um excelente jogo contra o Água Santa em casa e vence. Aí ele joga muito mal contra o Inter de Limeira fora e depois joga bem contra o Guarani em casa e vence. E contra o Inter de Limeira empatou, né? Enfim. O que eu falei das ideias do Fernando Lázaro são justamente o esquema tático, o novo esquema tático que ele coloca no Corinthians, que pra mim é um esquema positivo no sentido de extrair o máximo dos seus jogadores. Eu acho que é um esquema mais com a cara do elenco do Corinthians do que era o esquema do ano passado do Vitor e antes do Silvinho, enfim. O Corinthians vem há pelo menos uns 6, 7 anos jogando num 4-3-3, muda o técnico e troca o técnico toda hora e o esquema continua o mesmo. Mas esse ano o Lázaro tenta inovar, tenta colocar um 4-4-2 com o Losango no meio, com o Guedes e o Yuri na frente. E pra mim ele faz isso justamente pensando no elenco. Por quê? Quando ele faz isso, primeira coisa que ele faz pensando na escalação, né? O Cássio, Fagner, Gil e Balbuena, eu acho que tem que trocar um dos dois, mas enfim. E o Fábio Santos. A primeira coisa que ele faz é potencializar o Fagner. Por quê? Com o Vitor, ano passado, a gente viu o Fagner muito preso atrás, não apoiando, fazendo quase como uma função de terceiro zagueiro no time. E esse não é o melhor Fagner. O Fagner é muito bom defensivamente, mas o Fagner é o melhor lateral do Brasil ofensivamente. Pelo menos o melhor lateral direito do Brasil ofensivamente. E eu acho que ele estava sendo subaproveitado nesse sentido. Então, nesse esquema, o Fernando Lázaro ele coloca um volante do lado direito do losango, digamos assim. Que até agora é o Duqueiroz, mas eu imagino que o Maicon vai fazer essa função. Pra justamente auxiliar o Fagner na recomposição. Então o Fagner vai muito e o Duqueiroz ajuda ele, o Maicon ajuda ele na recomposição. Do outro lado, o Fábio Santos sobe também, mas não sobe tanto, porque o meia do lado dele é o Renato Augusto, que é outro jogador que eu vejo sendo potencializado nesse esquema. Porque o Renato Augusto, ele é espetacular, fora de série, todo mundo sabe disso.
Mas, em grandes jogos ano passado, principalmente em clássicos contra São Paulo e Palmeiras, ele ficou encaixotado, porque ele fazia uma função como um 10 no Corinthians, ele jogava centralizado, e como ele não é esse cara de movimentação a todo momento, de sair da marcação a todo momento, ele ficava encaixotado. Então colocava um volante dele, um volante na sobra, ele ficava preso ali. Contra o Palmeiras, o Danilo grudava nele, ou o Zé Rafael grudava nele. Contra o São Paulo, sei lá, o Luan ou o Pablo Maia grudava nele. O Nestor grudava nele, acho que chegou a fazer essa função também. E ele não conseguia jogar. Esse esquema do Lázaro, ele tira essa responsabilidade, entre aspas, do Renato Augusto de ficar preso atrás dos atacantes e traz ele pro lado. E por que eu acho que isso é positivo? Porque isso não interfere na capacidade criativa do Renato Augusto no time. O Renato Augusto, ele ainda, mesmo jogando pela esquerda, ele é capaz de ajudar o time trabalhando por dentro, eventualmente, e isso potencializa as inversões dele pro Fagner. Eu vejo hoje no time do Corinthians um lado direito muito explosivo com o Fagner e com o Duqueiroz, e o lado esquerdo tentando ser criativo, porque ali você tem o Fábio Santos, que é um lateral que apoia bem, mas não é aquele cara de chegar no fundo, ele é um cara com um excelente passe que trabalha por dentro. Você tem o Renato Augusto, você tem o Roger Guedes que cai por aquele lado, e você tem o Adson também que está fazendo uma outra função centralizada. E isso dá um jogo de aproximação pelo lado esquerdo, que é onde o Corinthians pensa o jogo é pelo lado esquerdo, e explora a velocidade no lado direito. Eu gosto dessa ideia, eu acho que isso casa com o elenco, só que um dos problemas disso, quando você precisa de peças de reposição, o Corinthians não tem. Você perde o Fagner, o Rafael não vai fazer essa função. Você perde o Renato, sei lá, o Juliano não vai fazer essa função do Renato. Então, o banco do Corinthians não supre a ausência do time titular. Então é um esquema que casa com o time titular, mas não casa com o elenco propriamente. Um outro jogador também que eu queria destacar, outros dois mais rapidamente, que eu também acho que são potencializados por esse esquema, são o Adson e o Roger Guedes. O Adson jogando por dentro, eu acho que ele, nessa função de movimentação, de aproximação a todo momento, é melhor pra ele do que ele como um ponta aberto, isolado, tendo que jogar num contra um toda hora. Eu acho que também ele podia ser útil nesse esquema como ele vinha sendo no passado, mas é um gosto particular, eu prefiro o Adson por dentro, trabalhando com outros jogadores perto dele. E o Roger Guedes, porque eu enxergo o Roger Guedes muito mais como um segundo atacante, que é a função que ele está fazendo próximo ao Yuri Alberto, do que propriamente como um ponta, como ele fazia no passado, que ele até pede para jogar de ponta, ou pedia até no passado, para jogar na linha lateral ali como um ponta esquerda e tudo mais, mas não é a função que eu prefiro ver o Roger Guedes jogando. Então, e um outro problema desse time, a recomposição. Porque até no passado você tinha Fausto e Duqueiroz como os volantes, ajudando um ao outro na recomposição, né? Dois caras cobrindo a frente da área. Esse ano você só tem o Fausto e o Duqueiroz está ali ajudando o Fagner. O gol que o Corinthians toma contra o Guarani é justamente nas costas do Fagner, entre aspas. Tudo bem que é um lance que o Balbuena sai para dar o bote que ele não deveria, aí a defesa faz o balanço e sobra um cara nas costas do Fagner. Mas ali o Du podia ter ajudado na recomposição, ele estava no meio da área naquele momento. Então, falando de esquema tático do Lázaro, é isso. Eu acho que pode funcionar. Ainda precisa de ajustes, óbvio. O Corinthians não teve um teste de verdade. Tem nesse domingo contra o São Paulo, no Morumbi. Mas me agradou esse início de temporada do Corinthians. Eu acho que o time pode eventualmente brigar por alguma coisa nesse ano. Porque o time do Corinthians é muito bom, como eu disse. Então o time do Corinthians mostrou, principalmente na final contra o Flamengo ano passado, que ele é capaz de, no mata-mata, vencer qualquer time do Brasil. Eu não vejo esse time brigando pelo título brasileiro, porque em 38 rodadas eu acho que esse time não aguenta. Mas num mata-mata, possivelmente na Copa do Brasil novamente, eu acho que dá pra esse time brigar por alguma coisa. O que mais que eu tenho pra falar? Eu acho que o Corinthians precisa se reforçar. Eu acho que falta um jogador. Apesar de eu gostar do Adson nessa função, eu não sei se ele é a solução ali. Eu acho que o Corinthians podia trazer mais um jogador para aquela posição. Um reserva pro Yuri também podia ser, porque o Júnior Moraes, assim, sempre que jogou, não conseguiu desempenhar bem. E eu acho que o grande problema que o Corinthians identifica nesse momento é a zaga, o setor defensivo como um todo, mas propriamente a zaga, porque você tem Balbuena e Gil jogando juntos num time que tem a posse de bola com linha alta. Eu não gosto, porque eu acho que numa recomposição defensiva são jogadores lentos e isso pode acabar custando caro pro Corinthians durante o ano. Acho que a solução imediata, visando o elenco que já tem em mãos do Lázaro, é o Bruno Mendes. O Bruno Mendes eu acho excelente. Eu acho que pode fazer essa função ali, mas acho que
precisa de mais um, porque o Caetano vai fazer essa função. O cara, ele não jogou no Corinthians ainda. Pode funcionar, mas ainda não funcionou. Não funcionou não, ele nem chegou a jogar no Corinthians ainda. Tem o Murilo na base que eu acho muito bom, enfim. O Corinthians precisa de reforços, esse aqui é o resumo, pra conseguir brigar. Eu acho que o Corinthians precisa de ter paciência com o Fernando Lázaro. Eu acho que o Corinthians vai ter paciência com o Fernando Lázaro esse ano. Eu não acho que ele vai cair no final do Paulista. Eu não acho que ele vai cair no começo do Brasileiro. Eu acho que o Corinthians dá o ano pra ele. Se no final do ano não der certo, beleza. Mas eu acho que o ano o Corinthians dá pro Fernando Lázaro. E eu vejo isso como uma coisa positiva. Eu imagino que o Corinthians vai ter um bom ano. Eu acho que eu imagino ali um G6, G4 no Campeonato Brasileiro. Vai longe em uma das duas Copas, ou na Libertadores ou na Copa do Brasil. E longe eu não digo ser campeão. Eu não vejo o Corinthians ganhando o título nesse ano. Talvez o Campeonato Paulista, mas eu acho que não supre as expectativas do torcedor, digamos assim. Mas eu vejo chegando ali numa semi da Copa do Brasil ou da Libertadores, numas quartas, enfim. Eu acho que dá, eu acho que o Corinthians tem time pra isso. E é isso, agora é ver o Corinthians aí. Nesse domingo tem Corinthians e São Paulo no Morumbi. É o primeiro grande teste do time no ano. Vai ser o segundo teste do São Paulo. O São Paulo já pegou o Palmeiras. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Deixem o like no vídeo. Comentem. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho e compartilhem com seus amigos, corintianos ou não, pra ver isso. Também tem vídeo sobre o Palmeiras. Vai ter vídeo sobre o São Paulo e sobre o Santos. E é isso. Muito obrigado e até a próxima, que amanhã tem vídeo do São Paulo.